Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira e vocês sabiam que essa semana a gente comemora a Semana do Meio Ambiente? Professora, e o que é meio ambiente? Meio ambiente é tudo que faz parte do meio em que a gente está, incluindo também as coisas da natureza e as coisas que o homem também fez, tá? Porque antigamente a Terra, o nosso planeta, ele só tinha coisas da natureza, plantas, animais, rios, florestas, desertos, mares, oceanos. E depois que o ser humano foi aprendendo a mudar as coisas, construir suas casas, suas cidades, essa paisagem foi mudando, certo? Alguns lugares ainda tem muito da natureza presente. Onde vocês moram, por exemplo, a gente vê ainda muito da natureza, né? Muitas plantas, muitos animais que vivem soltos ainda. Já em cidades maiores, em cidades grandes, lá no centro da cidade de vocês, lá em Vitória de Santo Antão, por exemplo, se a gente for lá no centro, a gente não vê mais tantas árvores, tantas plantas, nem animais que vivem na natureza solto, porque a paisagem de lá foi mudada. Mas tudo isso também faz parte do meio ambiente e tudo isso precisa de cuidados. Foi pensando nisso que se criou essa Semana do Meio Ambiente para a gente sempre prestar atenção que nós, seres humanos, como temos o poder de mudar as coisas da natureza, a gente tem também que prestar atenção que nem sempre as mudanças são boas. Às vezes a gente pode mudar e acabar destruindo alguma coisa importante do meio ambiente. Algumas mudanças que os seres humanos fazem prejudicam o solo, prejudicam a água, sujam a água dos rios, desmatam as florestas. E isso não é bom porque acaba prejudicando os animais, as plantas que vivem lá. Não é? Então, toda mudança que o ser humano vai fazer no ambiente, na natureza, tem que ser muito pensada, com cuidado, para depois não ter prejuízo nem para a natureza e até para a gente também. Porque às vezes o ser humano faz uma barragem num rio, por exemplo. Eu vou fazer isso aqui para juntar água para quando eu precisar ter. Aí vem uma chuva bem forte e traz um monte de água naquele rio e a água está presa ali, represada com aquela barragem que a pessoa fez e alaga tudo que ficou para cá. Aí causa um monte de problema também. Então, tudo a gente tem que pensar e, antes de tudo, respeitar a natureza, tá certo? Pensando nisso, a gente hoje vai falar também a respeito de dois tipos de animais que eu sei que vocês conhecem, tá certo? Os animais que vivem na natureza, eles podem ser de dois tipos. Na verdade, tem muitos tipos de animais, mas a gente divide em dois tipos para a gente saber aqueles animais que já vivem com os homens. Por exemplo, se eu for lá na cidade de Vitória de Santo Antão, como não tem tanta natureza e animais soltos, a gente vai encontrar um desses tipos de animais lá. Se eu for lá para o Engenho Cacimbas, para perto da escola, para aqueles terrenos onde tem bastante vegetação, bastante plantas, ali eu vou encontrar um outro tipo de animal. Sabe como a gente chama esses animais? Pois bem, existem animais que são chamados de domésticos e animais chamados de selvagens. Os animais domésticos são aqueles que o ser humano já aprendeu a cuidar e eles também já se acostumaram a serem cuidados por nós, tá certo? Esses animais podem servir para a gente para carregar coisas pesadas, como os cavalos, por exemplo. Esses animais domésticos também podem servir como animais que a gente gosta de criar somente por afeto, como cachorro, gato, peixe, aqueles porquinhos da Índia. São animais que a gente cria com carinho, a gente gosta de cuidar deles e gosta de ter eles como nossos amigos. Também tem animais domésticos que o ser humano aprendeu a cuidar
para poder usá-los como alimento. É isso que acontece com as galinhas, com os porcos, com cabras, ovelhas, carneiros, o que mais? Boi, vaca, né, que fornece leite e carne, tá certo? A ovelha também que serve para fornecer a lã de fazer tecidos e roupas. Então, animais domésticos são todos aqueles que o ser humano aprendeu a cuidar e tem lugares que cria para a gente poder usar eles de alguma forma ou sendo nossos amigos, tá certo? Entenderam como é? Já o outro tipo de animal, aquele que o ser humano não cria em casa, aquele que o ser humano não criou um ambiente para ter ele ali como uma criação para servir para alguma coisa, eles são chamados de animais selvagens. Esses animais selvagens geralmente vivem soltos na natureza, eles mesmos procuram seus alimentos, sua água, eles fazem as suas tocas, os lugares onde eles moram, certo? E esses animais vivem na natureza, fazem parte da natureza e são muito importantes para que a natureza funcione de uma forma boa. Eles são responsáveis por que a floresta tenha sempre sementes espalhadas para que nasçam plantas novas. E eles ajudam no equilíbrio entre as espécies, porque geralmente tem um tipo de animal que se alimenta de outro tipo. Então, se aquele ali não tivesse no lugar certo, poderia ser que um deles ia crescer mais em quantidade do que outro. Tia fez uma tarefinha aqui para vocês no nosso material impresso de número 18, tá certo? Para a gente entender que todos os animais na natureza são importantes, viu, gente? Nenhum é mais importante do que o outro. Aqui, tia colocou o desenho de animais misturados, tanto os selvagens quanto os animais domésticos. Tá tudo junto num desenho. E você vai pintar aqueles que são os domésticos, aqueles que vivem bem junto com o homem, tá certo? A gente tem aqui, ó, gato, vaca, tem um urso, tem um jacaré, tem um leão, um cavalo, um boi, um cachorro e uma cobra, uma serpente. Você vai pintar os animais domésticos, que são aqueles que o homem já aprendeu a criar, tá? E aí você vai pintar eles. Os selvagens você deixa. Quais são os animais selvagens aqui? O urso é um animal que geralmente a gente não cria em casa, né? Nem o leão, nem o jacaré, nem a cobra. Esses são animais que vivem na natureza, solto, lá no seu habitat, tá certo? Depois que vocês pintarem e tiverem identificado, tia vai querer que aqui embaixo você, com a ajuda da mamãe, anote o nome de 2 animais que sejam domésticos e 2 animais que sejam selvagens, diferentes desse aqui. Você vai lembrar do que tia falou e vai pensar em 2 animais domésticos. Ah, mamãe, tia disse que a gente pode criar outros animais também, que sirvam para outras coisas. E aí você lembra e fala o nome de 2 animais. Quem for do pré-2, a mamãe pode anotar num cantinho e você passa limpo aí na tarefinha, tá certo? Vai anotar 2 domésticos e o nome de outros 2 animais que sejam selvagens. É só pensar direitinho que eu tenho certeza que você vai lembrar. Tá bom, gente? Essa daqui é a nossa primeira tarefinha de hoje. Depois que você fizer essa, nós vamos ter uma segunda, que é de revisão dos números, tá? Que a gente trabalhou até agora. E do número 9, que a gente viu ontem. Essa tarefinha é a de número 17 do material. Tá do lado dessa que a gente acabou de fazer dos animais. Ah, outra coisa, depois que você terminar essa daqui, tia vai querer também que você diga e cole uma foto de algum animal de estimação que você já teve. A gente vai aproveitar que está falando a respeito dos animais selvagens e domésticos e você vai ver aí, você cria algum animal de estimação? Animal de estimação é aquele que a gente cria como nosso amigo. Eu, por exemplo, tenho 2. Eu tenho um peixinho, que eu já mostrei aqui a vocês, e tenho uma cachorrinha. Eles 2 são nossos animais domésticos, são animais que a gente cria com carinho, com amor, como nossos amigos. Se você tiver uma foto dele, você pode colar a foto no caderno.
e dizer o nominho dele. Se você não tem foto dele, você pode escolher um desenho ou uma foto numa revista, num jornal, de um animal que seja como o seu, por exemplo, uma cachorrinha, como eu crio, e aí você cola lá e coloca o nome do seu animal, tá certo? Capricha aí que depois eu vou querer saber se vocês têm animal de estimação e o nome deles. Aí, depois que você fizer isso, é que a gente vai para essa tarefinha aqui, tá? De número 17. Lembrem sempre de colocar o nome e a data de hoje. Aqui a gente tem um desenho de um trem bem bonito. E no trem a gente vai colocar os números que a gente já trabalhou. Começando com o 0, depois a gente vai ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 9, que foi o número que nós vimos ontem, tá certo? Coloquem todos os números aqui direitinho, bem bonito, e pintem o trem bem bonito também. Aqui embaixo a gente tem para completar o desenho de um peixe, tá bom? A gente vai perceber que aqui, ó, porque tá meio sem foco. Pronto, tem o número 1 aqui, e você vai procurar, cadê o número que vem depois do 1, que é o número 2. Você vai pegar o lápis, colocar nesse pontinho que tá do lado do 1, e vai subir levando o tracinho até o número 2, que tá aqui em cima. Depois vai levar até o 3, depois até o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e terminar no mesmo pontinho do 1 que tá do lado do 9 também, tá? A gente vai fechar formando um desenho aqui, um desenho de um animalzinho também, um animalzinho de estimação, que aí você vai colorir esse desenho bem bonito. Esse animal pode ser de estimação e pode ser selvagem também. A gente vai encontrar ele de dois jeitos, tanto na natureza solto, quanto que a gente também pode ter em casa, tá? Depois aqui embaixo a gente vai colorir os quadrinhos onde a gente encontra o número 9, que foi aquele que a gente trabalhou ontem, tá? Os outros você deixa, pinta só onde tiver o 9. E por último, dentro desse retângulo aqui, nós temos flores, só que tia vai querer mais flores. Aqui eu só tenho, ó, 1, 2. Eu quero que você complete aqui dentro 9 flores, tá certo? Você vai desenhar mais flores até ter 9. Então, aqui tem 2, você continua. 3, 4, 5, até terminar as 9 flores. Tá certo, gente? Caprichem nas tarefas de hoje, façam bem bonitas, com calma e paciência, que tia vai querer ver tudo depois, tá bom? Um bom dia para vocês e até amanhã.